Bom, vamos orar então, para darmos início, pedindo a bênção do Senhor sobre este momento de aula. Senhor, nós queremos pedir a Tua direção para o momento agora de estudo da Tua Palavra. Sabemos que é um tema controverso, mas que a Tua Palavra tem respostas claras sobre isso. Pedimos, portanto, a Tua direção para considerarmos este assunto. Que o Senhor nos dê esclarecimento da Tua Palavra, não só a esta sala, mas também as demais. Que haja crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nesta manhã, dia do Senhor, agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos continuar então o assunto. Estamos na segunda aula do tema expiação limitada, o terceiro dos pontos dos 5 pontos do calvinismo. Terceiro, nós já vimos aí a depravação total, um pouco de história, né? Da controvérsia, lembrando que a controvérsia não foi entre Armínio e Calvino, foi entre os alunos deles. Os alunos de Armínio levaram um documento à igreja da Holanda, dos Países Baixos, objetando ou sendo contrários ao entendimento de Calvino com relação à salvação. Então, por isso foi gerada uma reunião chamada Sínodo de Dort, na cidade de Dort, para que os calvinistas ou os reformados respondessem esse documento que chegou até eles. E então foi respondido. Então formados os cânones de Dort, tá bom? E vimos aí que essa palavra tulip, em inglês, né? É possível que façamos uma memória rápida aí desses 5 pontos. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. Então, só lembrando, como já estamos aí há 15 dias sem o tema, só lembrando um pouquinho o que é a depravação total. É a condição, o estado de morte espiritual de todo ser humano. Todo ser humano nasce morto espiritualmente, que manchado pelo pecado possui todo o seu ser corrompido. Por isso é total, porque todo o ser humano é corrompido pelo pecado, a sua mente, suas emoções, sua vontade, seu corpo. E isso o torna incapaz de querer ou poder ir a Deus por si mesmo para a salvação. O ser humano não pode ir a Deus por si mesmo para a salvação. Ele não quer também. Ele é incapaz e ele não quer fazer isso. Eleição incondicional é a resposta. Como é que o ser humano é salvo então? Bom, Deus tem que fazer algo. Deus elege antes da fundação do mundo aqueles que serão salvos. Unicamente por sua livre graça e misericórdia, sem que houvesse condição, por isso é incondicional, sem que houvesse condição no ser humano alguma, o Senhor os escolhe unicamente por graça. Não há nada que mova a Deus a escolher o ser humano. Então nós, lembrando disso, vemos o terceiro ponto e vimos o que é a doutrina da expiação limitada. Eu quero só lembrar, isso aqui foi falado na última aula, o que é expiar. Vocês se lembram? Expiar é remover, afastar o pecado. Isso é expiar. E isso foi explicitamente mostrado em um ritual no judaísmo. Anualmente era feito o dia da expiação. O bode expiatório, sobre ele eram colocadas as mãos dos sacerdotes, que imputavam os pecados do povo ao bode como um símbolo. E esse bode era enviado ao deserto e saía do arraial, saía do povo. Então o bode era mandado ao deserto, simbolizando que o pecado era removido, afastado. Ou o outro bode, eram 2, era sacrificado no altar, o seu sangue era derramado ali no altar. Então nós temos uma ilustração em 2 atos. A ilustração de que pecado é perdoado, pecado gera morte, há um sacrifício pelo pecado e o pecado é, portanto, afastado. Um bode morria e um bode era enviado ao deserto. Isso é expiar. E como eu disse, isso é importante para nós entendermos a doutrina da expiação limitada. Nós vimos como isso é cumprido em Cristo. Cristo carregou em seu corpo os nossos pecados. Te lembra o bode expiatório. Carrega os pecados no corpo dele e é enviado ao deserto, para fora do povo. Levou sobre si o pecado de muitos. Deus o fez pecado por nós. Ele não tinha, o bode era um animal inocente, mas o simbolismo, o ritual da imputação do pecado do povo ao bode
fazia com que o bode fosse feito pecado pelo povo. Tá? Então, nós vimos também que expiação limitada não é o melhor dos termos, mas para o tulipe dar certo, o L tem que estar lá, né? Mas a expiação eficaz é um termo talvez melhor, expiação definida ou expiação objetiva também. O que não significa limitada, que o poder dessa expiação é limitado. Não, o pecado é afastado, totalmente. O poder não é limitado, a suficiência não é limitada, a eficácia não é, então não significa isso. Tá? O que significa expiação limitada? Significa que a extensão da expiação é definida, não é para todos sem exceção. Tem uma limitação de extensão nessa expiação, tá? Para quem? A pergunta é, por quem Jesus morreu? Para quem essa expiação foi realizada? Essa é a pergunta que a gente responde. É para o povo de Deus, é para os eleitos, tá? Para o seu povo. Vimos isso também. Ele viu algumas definições e vimos que o que o Armínio diz? Que a expiação, que Jesus morreu por todos sem exceção. É isso que os discípulos de Armínio, conforme os ensinos de Armínio a eles, eles disseram. Ele morreu por todos e por cada um dos homens. Ou seja, ele obteve expiação para todos. Porém, quem é participante dessa expiação? Os que creem. Mas ela foi feita por todos, tá? A eficácia é limitada, segundo Armínio. Tá claro até aqui? Tá claro isso? A eficácia é limitada. É por todos, mas para alguns ela não vai servir. Mas foi por eles também, mas não vai servir, porque depende de que eles creiam, tá? Dort responde isso, dizendo, não, nós não cremos assim. A eficácia é a todos os eleitos, somente a eles. Todos aqueles que foram escolhidos, para eles a expiação é eficaz, e somente para eles, não foi para todos e cada um. Vimos o que a confissão de fé diz, estou passando rápido, tá? Porque nós já vimos isso. E, como eu disse, a doutrina responde às perguntas. Por quem Cristo morreu? Ele expiou os pecados de quem? Qual é a extensão, a abrangência da morte de Cristo? Nós terminamos a aula vendo as possibilidades de resposta. E vimos que chegamos a 3, né? Não vou colocar todas aqui novamente, mas eu vou colocar as 3. Universalismo. Lembra-se disso? Bom, vamos considerar que se Cristo expiou, o que é expiar? Remover, afastar, tirar o pecado de todos e de cada um. O que condena essas pessoas? Nada. Então nós temos todos salvos. Porque não há nada que os condene. Todos e cada um. Porque o pecado foi tirado. Mas nós vimos que essa não é uma opção. Certo? Isso, o universalismo bate de frente com a ideia de um inferno. Que é clara na Bíblia. É clara na Bíblia. Não é possível defendermos esse ponto. O arminianismo. E aqui que é o maior embate, né? Cristo morreu por todos e cada um, dizem os arminianos. Mas somente os que creem se apropriam dessa expiação. E aí nós vimos as questões lógicas, né? Jesus então teria morrido por pessoas que vão para o inferno. Se o sangue de Cristo afastou, removeu o pecado de todos e de cada um, o que os condenaria? E a resposta seria a incredulidade deles. Eles não creem. Então, se a incredulidade é algo errado, não crer é algo errado, isso é um pecado. Então Jesus teria morrido também pela incredulidade. Também está dentre os pecados pelos quais Jesus derramou sangue. Então nós temos um problema com o arminianismo. Nós não concordamos porque se Jesus expiou o pecado de todos, o pecado da incredulidade também está lá. Então nada os condenaria novamente. Nós temos um problema aí. Tá? Isso é só resumindo. E o calvinismo. Nós dizemos como calvinistas, ele expiou os pecados dos eleitos. Somente os eleitos tiveram os seus pecados na cruz expiados. Jesus sabia por quem estava morrendo. Pelo seu povo, pela sua igreja, pelos eleitos. Tá? Então, não há condenação para os que tiveram pecados expiados. É isso que Romanos 8:1 diz. Não há condenação.
se considerarmos o que o arminiano diz, há condenação para quem teve pecado expiado. Ele não creu, mas o pecado foi expiado, mas ele não creu. Mas não tem material para condená-lo mais, se o pecado foi pago. Foi isso que nós dissemos na última aula. Essas então foram as possibilidades de resposta. O universalismo não pode ser aceito como possibilidade. É inconsistente com o inferno, por exemplo. O arminianismo é inconsistente com o que é expiação e a condenação de pessoas que tiveram seus pecados expiados. Deus iria puni-las de novo. E é inconsistente com a soberania de Deus na salvação. O calvinismo, então, por nós entendido, penso que seja, é o mais consistente a respeito sobre expiação. Tudo bem, então, nessa revisão? Lembramos? A pergunta que paramos aqui é se esse entendimento é bíblico. Aqui começamos, então, o que não vimos. Fundamentos bíblicos, vamos lá. Essa doutrina da expiação limitada tem amplo respaldo nas Escrituras. Cristo morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas, pela sua igreja, pelos eleitos, pelos que ele chama de seus, pelos que o Pai lhe deu. Então vamos ver isso biblicamente. Primeiro, olha lá. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então vejam os pontos marcados em vermelho aí. Há uma limitação, não há? Há um público. Todo que o Pai me dá. Não são todos sem exceção, é todo o que o Pai me dá. Esse virá a mim. A vontade é que nenhum dos que ele me dá se perca. Então nós vemos na fala de Jesus um público, os que o Pai dá a ele. Vamos construindo a doutrina biblicamente. João 10, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Percebe que há uma limitação de extensão. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ele está dizendo aos fariseus, como já vou tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Pergunta nesse texto de João 10. Jesus deu a sua vida pelos fariseus, que ele estava falando naquele momento? Olha o que ele diz. Vocês não creem porque não são ovelhas. Ele disse antes, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui já há a resposta. Já há uma exclusão. Já há uma exclusão de extensão. Vocês não são ovelhas. Por isso vocês não creem. E eu dou minha vida pelas ovelhas. Entendem aqui? Que há uma limitação e aqueles para os quais ele estava falando não foram alvos do sangue expiatório de Cristo, da entrega da vida dele, porque eles não são ovelhas. E Jesus dá a vida pelas ovelhas. Mais um texto. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui é Paulo falando aos presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso que estavam em Mileto, ele está se despedindo, e ele dá uma exortação, cuidem de todo o rebanho que o Espírito Santo colocou vocês como bispos, como supervisores, para vocês apacentarem quem? A igreja de Deus que ele resgatou com sangue. Quem Jesus resgatou com sangue? Um povo chamado igreja. Está dizendo isso no texto. Ok? 4. Texto de Romanos 8. Veja aí o que está em vermelho. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. O que diremos, pois, acerca disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem são esses nós? O problema é que muitas vezes a gente pega a ideia, nós é todo mundo. Para quem Paulo está escrevendo? Para uma igreja. Ele está falando aqui que aqueles a quem Deus predestinou, chamou, justificou, glorificou. Esses são nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Cuidado novamente. Quem são esses nós? É qualquer um que lê isso. Pense no público que estava lendo ali. Era uma igreja de Roma. Porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos? Agora ele diz claramente quem são os nós. Os eleitos. É Deus quem os justifica. Quem os condenará é que Jesus quem morreu, olha só, morreu, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja que a obra de Cristo, de conquistar a salvação pelos eleitos que o Pai elegeu, tem um público, são esses nós, os eleitos de Deus, a igreja de Deus, os salvos. 5. Ela dará à luz um filho, essa aqui é a palavra do anjo a José, né, que está em sonho. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quem é o alvo de Jesus para que Jesus salve? O seu povo. Não há todos sem exceção. Novamente, uma limitação de extensão. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ver já esse muitos que tem uma questão aí, né? Por que não colocou por todos aqui? Por muitos. Lá em Romanos 5, Paulo faz um jogo de todos e muitos, tá? Ou muitos é todos, ou todos quer dizer muitos. Fica essa dúvida, mas aqui Jesus diz sobre si: eu vim dar minha vida em resgate por muitos. Na ceia, isto é o meu sangue, Jesus falando, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Hebreus, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Efésios, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que curioso esse texto que a gente não para para pensar. É um texto que fala sobre casamento, né? Marido e mulher. Mas olha como Paulo escreve: Cristo entregou sua vida pela igreja. Ele amou e entregou a sua vida por ela. Isso corrobora com os textos que nós temos lidos aqui. Isaías 53, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja aí como tem muitos, né? Não são todos, são muitos. Os finais, olha quantos versículos tem para nos respaldar aqui nessa doutrina. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, mais uma vez. 12. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha como as coisas se completam. Romanos 8. Aos que predestinou, a esses chamou. Não é isso? A promessa da herança é aos que têm sido chamados. Há um chamado específico aqui para alguns. O chamado salvífico, o chamado para a salvação. Não é para todos, nesse sentido, esse chamado eficaz, esse chamado interior. 13. O último, manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu os confiaste, tu confiaste esses homens a mim, eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, aos que você me deu, aos que o Senhor me deu. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus não ora por todos, Jesus ora pelos que o Pai deu a ele. É a oração sacerdotal, entendeu?
Sr. Guilherme, tem um problema na expiação ilimitada também? Na ilimitada, é isso? Ilimitada, que é o que nós não acreditamos, porque a condição de você remover o pecado, de Cristo afastar o pecado, é a fé, certo? Isso, é você crer que ele fez isso. Ou seja, uma pessoa que está numa ilha remota, ela será salva, porque ela não conheceu a Cristo, na visão deles. A ignorância salvou, nesse sentido. A ignorância salvou eles. Então, ir um missionário para lá atrapalha, porque ela pode não crer que o pecado dela foi expiado. Exato. Então, deixa lá, é uma implicação também. Porque se o pecado daquela pessoa na ilha remota foi expiado, não tem o que a condene. Exato. Um missionário indo lá pregar, ela pode rejeitar isso, ela pode ser condenada porque o missionário foi. Ou seja, ela entra no céu Por ignorância. por ignorância, por omissão. E isso não é bíblico. Ok, uma boa lembrança aí de uma implicação. Bom, quais são as conclusões acerca desses textos aqui que nós vimos? O propósito da expiação realizada por Jesus foi garantir a salvação de um povo específico. Eu vim dar a vida e resgate por muitos. Jesus comprou com seu sangue a sua igreja. Então, há um propósito de garantir a expiação e não de possibilitar a expiação para que pessoas a aceitem ou não. Há uma garantia de expiação para aqueles que são dele. E qual é esse grupo que nós vimos nesses versículos? Os que o Pai me deu, a igreja de Deus, ou a igreja, as ovelhas, os eleitos, o seu povo, muitos, e os predestinados, chamados e justificados. Então está claro até aqui que os textos que nós lemos respaldam a nossa doutrina, de que há uma limitação de extensão para essa expiação. Não foi para todos e cada um, foi para o seu povo. Tá? E aqui nós precisamos lembrar que, só complementando isso, que a expiação cumpre então o seu propósito e não abre uma possibilidade. Como assim? Olha só, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar e possibilitar salvação. O verbo é: eu vim salvar. E não dar a chance de. Ele veio, o propósito é claro, e não é uma possibilidade. Olha só, Gálatas 1, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar do mundo. Não há uma possibilidade dele, olha, ele se entregou para talvez você se desarraigasse do mundo. Ele se entregou para isso. Aqueles que são dele serão desarraigados deste mundo perverso. Ele se entregou para isso, para este fim. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Estou conversando com um arminiano aqui mesmo, no corredor dessa igreja. Aí ele falou assim, e se eu sou o escolhido, então não preciso de fazer mais nada. Ele falou assim, não, é ao contrário do que você está pensando. Então, se eu sou escolhido, a responsabilidade é muito maior para você, porque é aí que você tem que fazer. nós vimos isso quando falamos de santificação. Eu falarei sobre isso na conclusão desse estudo. Há um espantalho, né, que é uma forma de falar de argumentar com um entendimento errado sobre uma doutrina. Os arminianos muitas vezes dizem: uma vez salvo, salvo para sempre, então não vou fazer mais nada. Isso é um espantalho. Você não entender para que você foi salvo. Por exemplo, Efésios 2:10 diz que nós fomos salvos, somos feituras de Deus, criados para a boa obra, criados para obedecer. Efésios 1 também, Deus nos predestinou para santificação. Então nós temos justamente porque nós somos povo de Deus, nós temos que viver de maneira diferente, justamente por isso. É um espantalho criado aí. Sim? Então Jesus veio para salvar, é garantido, o qual Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir.
toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Olha aí, Adilson, já responde, né? Ó. Ele veio para nos remir da iniquidade e purificar. Portanto, nós somos zelosos em obedecer. Deveríamos ser, pelo menos. Se você é salvo, você é zeloso em obedecer a Deus. Justamente porque você foi salvo. Ele te purificou. Quem habita em você é o Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue lidar bem com o que não é santo. Por isso é que o pecado nos incomoda. E nós nos afastamos do pecado. Porque quem habita em nós é o Espírito Santo. E nós somos zelosos de obediência, de boa obra, portanto. Tá? Ele disse mais uma coisa. O chamado eficaz. Ele falando, eu falando para ele, não, o chamado eficaz é que aí entra em ação o Espírito de Deus na sua vida. Isso. Porque você, com sua vontade, não consegue, você não abre o seu coração é aberto. É o Espírito que abre o coração para que você então creia. É o Espírito que faz isso. Mas ele queria debater mais e mais. Falou, Júnior, você não está satisfeito com o que eu te falei? Aí ele ficou assim. Vamos trabalhando e discipulando, não é isso? Vamos lá. Então, olha só, quando nós lemos a Escritura, nós vemos o que Jesus veio fazer na cruz. Nós percebemos que ele não veio abrir uma possibilidade, porque assim, eu vim salvar. Ele veio efetivamente para salvar. Eu vim desarraigar, eu vim remir, eu vim fazer isso. Então, se ele morreu por todos, e cada um, e conquistou tudo isso por todos, tá? Ele conquistou tudo isso por todos, por que nem todos estão desarraigados deste mundo perverso? A resposta vai mirar, porque não creem. Mas veja, se ele expiou o pecado, se ele se entregou por aquela vida, ele se entregou para desarraigar. É essa o nosso empate. Ele se entregou para um propósito. Então ele vai cumprir este propósito. Mas nem todos estão desarraigados deste mundo mal, nem todos são zelosos de boas obras, nem todos são purificados do seu pecado. Então, se ele morreu por todos sem exceção, então de fato ele salvou todos, porque os textos conectam a morte com o ato. Eu vim entregar para salvar. E o arminiano diz, não para todos. Ele se entregou para todos, mas só é salvo aquele que crê. Então nós temos uma limitação de eficácia aqui. Não é eficiente para fazer o que veio para ser feito. Então o objetivo de Jesus na cruz não é abrir a possibilidade, ou abrir uma porta, nem tornar as pessoas salváveis, mas é consumar a salvação dos seus. Esse é o objetivo da cruz, né? Então Cristo expiou os pecados de todos aqueles que de fato são salvos. É isso que nós defendemos. Do contrário, a expiação seria fracassada. Sangue teria se derramado em vão. Pessoas por quem Jesus morreu estariam no inferno. E nós não temos base para dizer isso. Tá? Agostinho, um teólogo do passado, disse que a morte de Cristo teve valor suficiente, teria valor para redimir todos e quantos planetas existissem. O sangue de Jesus é poderoso. Mas esse não foi o plano. É isso que nós estamos dizendo. Esse não foi o plano de Deus. Redimir todos sem exceção. Teria poder suficiente, com certeza. Mas não foi esse o plano. A expiação foi de acordo com o plano de Deus. Assegurar, garantir a redenção, a purificação dos pecados, a reconciliação com Deus, de todos aqueles que Deus elegeu. E por quem Cristo conquistou, e para quem Cristo conquistou a salvação. É para esses. Então, de fato, só terminando esse ponto, quem limita a expiação no sentido de eficácia é o arminiano, é a doutrina arminiana. Porque na cruz, segundo essa doutrina, Jesus teria potencialmente, tornado possível a salvação para todos, mas de ninguém em particular. Está possível para todos, mas de ninguém em particular. Então a cruz é um fracasso na eficácia. Até que o ser humano se decida por Cristo, por meio da sua liberdade aí
do livre-arbítrio retomado de alguma maneira. Nós não cremos assim. Ok, então essa é a nossa doutrina. Agora, e aí os textos, aqui é o ponto máximo aqui da nossa aula, as objeções a essa doutrina. Certamente você conhece pessoas que não concordam com isso. Tem aí na internet um monte de debate, né, de podcast aí, de arminiano versus calvinista. Até cansa, né? Mas tem aí, a expiação é limitada ou é ilimitada? Aí tem lá arminiano e calvinista debatendo. Então, ambos apresentam textos. O que nós vamos fazer aqui é apresentar os textos que os arminianos apresentam, para dizer, olha, por que nós, diante desse texto, nós ainda entendemos que é limitada a expiação. Vamos lá. Então tem algumas passagens bíblicas que são frequentemente citadas em defesa da ideia arminiana ou até da ideia universalista, de que a expiação realizada por Cristo foi universal, foi para todos, sem exceção, tá? Alguns falam, né? Não sei se vai colocar esse aí, mas uns objetam que se você limita a expiação de Cristo, você limita o amor de Deus. O amor de Deus, é esse o ponto. Isso, é esse o ponto. A gente vai ver isso, né? Então, para nós compreendermos o que esses textos significam, a gente tem que olhar para esses dois termos aqui na Bíblia e considerar se nós interpretamos corretos esses textos de modo como o Novo Testamento usa essas duas palavras. O problema, antes de entrar nos textos, é que nós perdemos um contexto no qual a Bíblia foi escrita, um contexto judaico. Então, assim, a gente abre a Bíblia hoje e lê, viu, ó, Jesus salva pessoas de todas as nações. A gente fala hoje, claro que salva. Para nós isso é muito simples, né? Claro. Só que nós perdemos a ideia de que a Bíblia foi escrita em um contexto em que o judaísmo, o judeu era o povo de Deus, Israel era o povo de Deus, tinham outras nações chamadas de gentios, que não eram consideradas pelos judeus pessoas puras, pessoas dignas. Então a gente tem que voltar para o contexto histórico no qual a Bíblia foi escrita, entender, então tem um ponto histórico em que tem uma nação, que é a nação que Deus escolheu, mas Deus vai abrir isso para o mundo todo. Isso muda a forma com a qual nós vemos o texto bíblico. Você tem muitos textos bíblicos que o ensino do texto é: a salvação chegou para outras terras. É só isso para a gente? Isso é muito. Quis dizer muito para o leitor original. Para o judeu, então, quis dizer muito isso, que Deus salva pessoas de outras nações. Só que para a gente já está perdida essa ideia. Porque para nós é claro que Deus salva. Então a gente tem que olhar para os contextos que a relação judeus e gentios na Bíblia é algo muito sério, que nós não percebemos. O livro de Atos gasta capítulos dizendo dessa transição, da incorporação de gentios do povo de Deus, e de Pedro não querendo isso. Teve que aparecer uma visão para ele entender que tem que falar, que ele podia falar com um gentio, entrar na casa de um gentio. É muito sério isso no texto bíblico. A gente tem que levar essa seriedade à frente para entender alguns textos, tá? Porque uma dificuldade nossa é que a gente quer ver aplicação pessoal para nós o tempo todo. Mas como eu disse, às vezes Deus está ensinando que outros povos são salvos. É esse o ensino de muitos textos, tá? A tendência, então, geral do ensino bíblico nunca é interpretar um versículo bíblico de forma contrária às Escrituras. Esse versículo está dentro da Bíblia, está dentro de um contexto, vamos entender isso. Tá? Então, essas expressões mundo e todos, muitas vezes, e para muitos intérpretes, especialmente arminianos ou universalistas, não são a mesma coisa, tá? Arminiano não é universalista. Mas muitas vezes essas palavras aqui significam todos sem exceção. Todo mundo, todas as pessoas do mundo, hoje tem 7 bilhões, né? Todas sem exceção. Mas dentro do contexto que eu acabei de dizer, geralmente é a relação judeu-gentil. Geralmente é isso, a relação judeu e não judeu, tá? O uso da palavra mundo significa muitas vezes os judeus também, ou os gentios também, judeu e gentio também, tá? E o mesmo acontece com a palavra todos. Então, cuidado, não é cabeça por cabeça, mas olhe quem está escrevendo, para quem está escrevendo,
Isso faz parte da interpretação bíblica. Em resumo, então, os termos mundo e todos expressam que a salvação conquistada na cruz não foi apenas para judeu. Ele morreu por judeus e gentios, ele morreu por todos. Olha como fica claro. Ele morreu pelo mundo. Não fica muito mais claro falando isso? Ele morreu por judeus e não judeus. Porque o povo a quem foi dada a revelação inicialmente era judeu. Era uma nação. Agora há uma abertura. Agora não, desde sempre, né? Há abertura. E isso para o judeu foi escandaloso muitas vezes. Nos leram, por exemplo, o Salmo 100, que será que Deus é todos os moradores da terra, mas parece que Deus todos os moradores da terra. Isso é um salmo, Antigo Testamento. era uma profecia, né? Abraão, em ti farei benditas todas as famílias da terra. E outros desses também. Muitos no Antigo Testamento, mas você chega no Novo Testamento, o gentio Ainda está. tá para lá, você é fogo para o inferno. É alguém que não pode entrar na casa, você se contamina, enfim. Muito isso. Agora, eu não vou me deter muito aqui, porque olha, só para a gente entender isso. A palavra mundo, em João, tá? Evangelho e nas 3 cartas, tem pelo menos 10 significados diferentes. Você começa a pensar, né? Puxa, talvez eu tenha ido para os textos de forma errada mesmo. No Evangelho aparece essas vezes aqui, das epístolas, no Apocalipse. Você tem 100 vezes a palavra cosmos, que é a mesma cosmos nossa, a gente usa também isso, né? Então esse é o contexto de João e traz algumas dificuldades, tá? Eu só vou citar, porque eu não quero gastar tanto tempo nisso, mas eu quero mostrar para vocês os significados, alguns dos, não todos também, de como aparece mundo no Evangelho de João. Por exemplo, universo material, a terra habitável. Nos escolhendo aqui não é em João, tá? Mas eu peguei de todo o Novo Testamento, tá? Antes da fundação do mundo, que mundo é esse? O planeta, né? A Terra, né? Não tinha planeta a ideia aqui, mas o mundo visível. Antes da fundação do mundo, da Terra habitável, Deus escolheu, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito. Que mundo é esse? Físico. É o físico, que nós vemos o planeta Terra, que a gente chama hoje, tá? Um sistema mau. Olha como a mesma palavra é usada de maneira diferente. Não amem o mundo. Ué, não é para amar a natureza, não é esse mundo. A palavra é a mesma, mas o sentido é outro. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é esse mundo que João está falando? O sistema mau, corrompido, contrário a Deus. Paulo disse, o mundo está crucificado para mim. Está claro que não é o mundo visível. É esse sistema corrompido. Eu morri para isso. Mas a palavra é mundo. A condição humana na terra. Meu reino não é deste mundo. Há uma condição, meu reino é diferente, é de outro tipo. Não é desta condição, por exemplo. O reino de Satanás antes de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. Né? O príncipe deste mundo. Se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Então olha quantos usos. Os habitantes do Império Romano. Olha como Lucas usa. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Aí veio o chinês. Não. O que ele está falando aqui? O Império Romano. Percebe? Mas a palavra é mundo. Então vamos entendendo isso. Toda a humanidade que não crê em Jesus, se o mundo vos odeia, saber que primeiro odiou a mim. Aqui também está dentro do sistema corrompido, mas há um ódio de pessoas que não creem. Há um ódio. Chama de mundo. Não rogo pelo mundo. Um grande número de pessoas. Os fariseus disseram, vede que nada aproveitais. Aí vai o mundo após ele. Aí vai muita gente. Esse é o sentido desse texto. Muitas pessoas. Olha quantos significados. A humanidade de maneira geral. Olha aqui. Sem distinção de raça, nacionalidade, classe, sexo. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mulher samaritana disse isso. Ele estava em Samaria. Não ficou com o universalismo. Né? Sim, pois é, mas então, sem exceção aqui, Salvador de cada um, a gente tem que olhar para esses textos, para esses termos e entender. O que ela está falando? É a mulher samaritana. Ele está em Samaria, os samaritanos eram desprezados.
Aí vem uma samaritana e diz, ele é o Salvador do mundo. Está entendido que ela está dizendo sobre outro tipo de pessoas, outras nacionalidades, outro naipe de gente, porque samaritano não era nem considerado. Jesus vem e salva, ele é o Salvador do mundo. Não há distinção. Então, pelo menos 8 eu coloquei aqui, ó. Por isso que a gente não pode ir rápido para os textos e dizer, talvez é todo mundo sem exceção. Eu já falo desse versículo. Então, os versículos que falam sobre Jesus ter morrido por todo mundo, estão se referindo a quê? Tem que olhar com cuidado para cada texto. Quando a gente olha de forma mais profunda, olhando o significado da palavra mundo, quando usado nesse contexto de sacrifício de Jesus, da morte dele, está se referindo para sempre a judeus e gentios. O mesmo acontece com todos, tá? Então é por causa dessa compreensão dessas duas palavras que lemos de forma errada versículos, dizendo, morreu por todo mundo sem exceção. E a pergunta é, se nós entendemos que ele morreu por todos, por meio desses versículos que falam todos, por que ele falou que ele morreu por muitos? Como é que a gente lida com isso agora? Porque ele disse, o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate por muitos. E aí tem a palavra todos depois. A gente precisa fazer essa conexão. Muitos e todos. Tá? Então, o que explica melhor, de acordo com também a coerência bíblica e histórica, é judeus e gentios. Muitos. Mas também todos nesse sentido de não há distinção. Tá? Pois não. Por exemplo, quando a gente lê Romanos 3, João 3,16, que Deus amou muito sua maneira, ele está conversando com Nicodemo. É o primeiro aqui, ó. Fala aí. Ele está conversando com Nicodemo. Isso. Que era judeu. Judeuzão. Para ele só viria só para os judeus, né? Ele era só para os judeus. Deus era só para os judeus. Aí ele vem falar para todo mundo. Agora coloca isso dentro do Evangelho de João. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Percebe como o Evangelho tem uma coerência de todos, mundo? Exatamente isso. O Evangelho de João diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele está falando agora com um judeuzão, professor de teologia, que era Nicodemos, mestre entre os fariseus. O cara era muito. Aí ele fala, porque Deus amou o mundo. Percebe? Qual o significado da palavra mundo nesses versículos? Pessoas sem exceção, cada cabecinha, cada um, ou sem distinção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque nós mesmos o temos ouvido, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Renan. Também tem a questão da missão, né, pastor? Quando ele usou a palavra mundo, os apóstolos do Novo Testamento sabiam que a missão era alcançar o mundo inteiro. Pedir por todo mundo. Por isso que essa palavra é comum no Novo Testamento, né? Porque eles têm uma missão de que o evangelho que está centralizado ali se espalhasse. Isso, é isso. A palavra de Deus tem que ir por todo o mundo. Porque Deus amou o mundo. Não há distinção. Principalmente nessa separação, né? Exato, é por isso que ele tem judeu e gentil. Ele está falando para um judeuzão aqui, em 3,16. Agora, o Cordeiro de Deus, João Batista fala isso. Universalistas pegam esse texto e falam, todo mundo salvo. Porque tirou o pecado do mundo. Não tem mais pecado, gente. Tirou. Não é isso que o texto está dizendo. Coloque o texto no seu contexto, para quem foi escrito, por quem foi escrito. Tá? Então aqui o ponto é o mundo como judeus e gentios, todas as nacionalidades. Tá? A Igreja Católica, com a criação do purgatório, seria universalista, né? Não, vai ter, tem pecado mortal, né? Que é o inferno, tem. Mas o purgatório eu acho que aí é uma questão de afronta a obra de Cristo, assim, sabe? A expiação de Cristo. Cristo não expiou totalmente. Precisa da oração da igreja para tal Mas inclusão. nem eles acreditam assim. Não, universalismo são universalistas. O católico não é. Tá? Aí faz a distinção dos pecados veniais e mortais. Pecados mortais mandam para o inferno.
Mas, em geral, um católico nominal que não conhece a doutrina vai dizer que a maioria morreu, está no céu. Né? Geralmente, na nossa cultura, a morte já está com os anjos, está com Deus. Aí morre, foi encontrar com o Jô Soares, aí vai todas essas coisas, sabe? Foi se encontrar com não sei quem. Aí faz a charge lá de todos os artistas. Você não sabe, eu não sei. Mas parece que a morte salva, né? No nosso país. Oi? Igreja universalista não tem teólogos. Eu acho que igreja não tem. Também não lembro de uma igreja universalista. Universal do reino de Deus. E eu não tenho conhecimento, mas eu sei que tem teólogos. Igreja universalista, não sei também. Se é igreja, pode ser universalista. Mas tem igreja de tudo hoje. Olha só, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E aí? Esse é um versículo que usam para dizer, é ilimitado, é todos e sem exceção. Ele morreu por todos e cada um. Mas percebe quem está escrevendo, gente? João. Não é? Ele está escrevendo para o seu público. Então, que mundo tem no Evangelho de João ou nas cartas? Qual o significado disso? Perceba, coloque-se no contexto bíblico. Judeus e gentios. Todo mundo. Pastor, Pois não? vamos lembrar que essas cartas aí foram escritas por igreja. Sim. Maioria. Para a igreja, exatamente, sem dúvida. Né? Às vezes não uma igreja específica, como são as cartas gerais, né? Pedro, João, Hebreus, mas para crentes. Mas pelo do mundo todo. Ele não é pelo nosso pecado, mas também pelo do mundo todo. Ok? Pois não. A questão assim, o começo do Evangelho de João, ele já deixa bem clara essa distinção. Exato. Do que você acabou de citar aí, ó, veio para o que era seu, você não receberam. No seguinte, no 12, ele já muda a palavra para todos. Mas a todos, quantos receberam, ele tira o mundo e coloca todos. A todos que o receberam, Ele já faz isso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que recebem. Percebe? Então, a coerência no Evangelho com isso. Olhe o livro todo para você tirar uma conclusão de um versículo apenas. Olha só. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los no povo. Caifás aqui, né? Olha que frase é essa, irmãos. Olha o que João comenta do que Caifás fala. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados. Gente, isso está muito claro. Jesus fala, em João também, tenho outras ovelhas, não só deste aprisco. Veio para os que eram seus, mas a todos que receberam. Tudo isso, a mulher samaritana em João fala, é o Salvador do mundo. Os que estão, ele vai reunir os filhos que estão espalhados. Então, é uma distinção clara de pessoas de toda a nacionalidade. Para isso que ele morreu. Ele não morreu apenas pelo povo judeu, o texto é claro, mas por todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. Esse era o momento perfeito para João estender o que seria o sacrifício de Cristo. Ele fala, é pelos filhos que estão espalhados. Aquele versículo diz, quem queria estar salvo, quem não quer, vai estar condenado. Quem queria ser? Isso. Condenado, mas não quer dizer que nós vamos deixar de pregar. Certamente que não. Pregar o Evangelho é tarefa da igreja, para chamar os eleitos. Não tem desculpa para não evangelizar. Não temos desculpa. Vai não volta vazio. Exatamente. É o veículo de chamar os eleitos, é a pregação. Todos, vamos ver todos agora. O mundo nós já vimos algum, todos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Se a gente levar aqui que todos é sem exceção, nós estamos dizendo que tem graça de Deus sobre todo mundo para a justificação.
Então todos estão debaixo da graça que justifica, todos sem exceção. Mas aqui nós temos que entender, Paulo está tratando ali, todos, é um judeu falando para uma igreja que tem judeu e gentil, tem até confusão nessa igreja de Roma também, e lá na frente ele fala que quem não quer comer alguma coisa, tudo bem, quem não quer guardar dia, tudo bem. Ele está falando para uma igreja que tem conflito entre judeus e gentios. Então, o todos aqui é todos sem distinção. Se você for levar esse versículo aí, como todos, todas as pessoas também, você poderia falar que todos, só que não, né? Vejo isso, só que não. Que em seguida fala que a graça é sobre todos. Sobre todos. Vejo isso, só que não, que a graça é sobre todos. Não veio juízo ou veio graça. Então, você tem que se perguntar sobre isso, não só apenas citar o versículo. É mais. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vida. Em Adão todos morrem, todos, certo? E também todos serão vivificados. Todos quem? Os que são de Cristo. O próprio versículo responde esses todos aqui, ó. Porque se todos serão vivificados, é universalismo. De novo, não tem inferno. Mas todos os que são de Cristo. Depois que Cristo ressuscitar, os que são na sua vida. Esse aí é pegadinha para crente, né? Todos e todos. É todos e todos. Esse é o todos. Pegadinha para crente. Esse é o todos limitado. Perceberam isso? Em Adão todos morrem. Tá certo. Sem exceção, todos em Adão morrem. E também sem distinção. Aqui, todos são vivificados. Os que são de Cristo. O versículo limita isso. Logo em seguida. Aqui um dos mais falados. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pronto, acabou sua aula. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Vamos olhar o contexto? Use prática de orações e intercessões por todos os homens. Você ora por todo mundo sem exceção? Você ora por 7 bilhões de pessoas? Na verdade, são quase 9 bilhões. 9 bilhões já? Então, não tem como orar por 9 bilhões de pessoas. O que Paulo está falando aqui? Sobre orar por todas as pessoas sem o quê? Distinção ou sem exceção? Distinção. Porque logo ele vai dizer, ore por todos os homens. Reis, os que estão investidos de autoridade. Aqui, o todos sejam salvos está no contexto que Paulo fala sobre tipos de pessoas. E sem distinção. Ore pelo presidente dessa nação, ore pelo vereador, ore por todos os homens. Ore ore por ele. É isso. Para que tenhamos vida mansa. Tem que orar, gente. Tem que orar e tem que honrar aqueles que Deus coloca. Isso é bíblico. Ore e honre. E neste contexto eles estavam sendo colonizados, né? Pelo Império Romano. Eles eram colônias. Isso, eles eram submissos. Eles estavam debaixo do Império Romano. Ore pelos reis. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É independente. Independente disso. Tá? Ok? Então, o todos tem essa ligação. Ele usa os mesmos termos. E aqui ele diz quem são. Tá? Mais um. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, o qual Jesus se deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2. Então olha só, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Se a graça se manifestou salvadora a todos sem exceção, então, todos sem exceção, são salvos. Mas não é isso que nós vemos, certo? No mesmo trecho aqui, o versículo 2 desse capítulo 2 de Tito, fala de homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, homens mais jovens. Veja, Paulo está falando do contexto anterior a isso.
senhores, escravos, trabalhadores. E aí no verso 9 fala, porque a graça se manifestou para todos os homens. O que você conclui de acordo com o contexto? Todos sem exceção? Não. Todos os tipos de pessoas, homens mais velhos, mulheres mais velhas, homens mais novos, servos, patrões, porque a graça se manifestou a todos os homens. Então olhe o contexto, essa é a nossa resposta. E aqui o último, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Viu? O Senhor não quer que nenhum pereça, mas que todos. Vamos lá, faça o exercício. Se todos falam de quem? Temos que perguntar. Para quem Pedro está escrevendo essa carta? Crentes. Os eleitos que foram dispersos na diáspora. Está escrevendo para os eleitos. E aí ele usa lá, o Senhor, que estão falando que Jesus vai demorar para voltar. Esse é o que ele está tratando lá. Mas ele fala, ó, o Senhor não retarda, como alguns ajudam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, para com vocês. Quem é o leitor dessa carta? Os eleitos, para quem Pedro está escrevendo. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O texto se refere àqueles que hão de ser salvos. E não necessariamente todo mundo, sem exceção. Não parece defender uma expiação ilimitada aqui. Tem um público para com vocês, para convosco. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está falando para cristãos. Todos os tipos, né, pastor? Isso. Todos os tipos, sem distinção, mas aqui especificamente para os leitores da carta, que é uma carta geral, para cristãos espalhados pelo império, certamente de todos os tipos. Você sabe o que eu penso, pastor Guilherme? Eu acho que eu vim de uma igreja que ensinava por tradição. E quem ensinava por tradição? Aquilo que o pastor falava sintonizava uma doutrina. Você vai aprendendo por meio de tabela, sem se aproximar, se aprofundar um pouco. Do texto. O texto ele é muito esclarecedor. Isso. Justamente as pessoas que não aceitam, a maioria delas, é porque elas aprenderam por tradição. Aquilo que os pais ensinaram, aquilo que os pastores ensinaram, se transformaram numa verdade que enraiza dentro desse coração. E é libertador quando o texto está ensinando, não que os homens, entre aspas, determinem como verdade. E eu acho que esse é o grande conflito de pessoas que ainda sustentam uma ideia errada de mundo, todos, tipo de mundo, que é a questão do universalismo. É porque aí você tira o contexto bíblico, você pinça um versículo e fala, é todos. Então, peraí, vamos estudar o versículo, né? Mas veja, nós certamente são pessoas salvas, mas que são mal discipuladas. É isso que nós dissemos. O Juninho e a Bia me contaram aqui quarta-feira que eles estão falando sobre esse assunto com um cristão que nunca tinha reparado esse versículo, nunca tinha parado para pensar, e é muito claro. Então é isso que ele está dizendo. São salvos? Muitas vezes são, muitos são, mas não são bem discipulados. Falta o discipulado para dizer, olha aqui, vem cá, vamos olhar esse texto aqui. Muitos em que sentido? Todos. Não, Pastor Guilherme, Oi. uma questão também que eu acho importante que é assim, às vezes a gente está preocupado com uma pessoa que não é um servo de Deus, dele não ser eleito, né? Aí a gente pensando assim, é para quem Pedro escreveu, para quem Paulo escreveu. Se nós que somos cristãos, a gente já não lê a Bíblia quando deveria ler, esse pessoal não lê, nem eles estão preocupados. Então assim, a gente já tem uma preocupação com quem não é eleito, com quem não é servo de Deus. Se a Bíblia para ele não for escrita, vamos dizer assim, foi escrita para ele ler também, mas se ele também não lê e não tem essa preocupação, a gente fica com esse viés de preocupação com uma pessoa que não é, mas ela não está ligando para isso. Acho que às vezes é uma preocupação desnecessária. Entendi. Nesse sentido. Entendi. Se não for escrito, se ele não escreveu, se Pedro escreveu isso para aquela igreja, se a apóstolo Paulo escreveu para tal igreja, para eles lerem isso, ter esse entendimento, a gente preocupa. Exato. Mas olha só, é interessante, só para a gente esclarecer, contexto é importante, gente. O texto está no contexto, a Bíblia está no contexto. Você não pode, com a sua mente de 2025 aqui no Brasil, olhar para todos imundos sem a mente de um judeu escrevendo no primeiro século.
Pedro não aceitava gentil. Você tem noção? Quando aí você escreve mundo para ele, tem um peso diferente. É isso que a gente tem que olhar, as palavras do seu contexto. Por isso nós defendemos isso. Agora, concluindo aqui, Porzão. Não, Porzão. Lá no capítulo 2, antes do 3, ele vai falar Balaão, ele vai falar daqueles que o próprio Pedro está falando ali. E já Falsos profetas, é isso? Isso, para condenação dessas pessoas. Para condenação. Já vai, o próprio contexto Já resolve. Então, contexto é a palavra, gente. Contexto. Todos esses aqui que nós vimos tem um contexto que diz, não pode ser todos sem exceção. Não pode ser. Tem um contexto. Vamos lá. Vamos concluir e aplicar. Então, o que essa doutrina traz para nós, né? Dizer que Cristo morreu não por todos sem exceção, mas por todas as pessoas de qualquer parte do mundo, mas limitado aos que são dele, aos eleitos, né? Primeiro, eu preciso conectar essa doutrina com outras. Lembra, os 5 pontos, eles se sustentam. Você tirar a depravação total, cai tudo. Todos eles estão interrelacionados, tá? E assim, há uma questão afetiva que o Diogo já até falou, a questão de aceitação, né? É difícil aceitar. Parece bonito e amoroso dizer que Cristo morreu por todos, sem exceção. Mas a gente precisa ver quais as implicações disso, teológicas e lógicas. Parece bonito e amoroso isso, mas isso não diminui o amor de Deus. O amor de Deus, lembra, ele tem misericórdia de quem ele quer, ele ama. O amor de Deus é visto na salvação de pessoas que mereciam o inferno. Ele é justo. O amor não anula a justiça. Isso é amor. Que mereciam a condenação. Tá? Então, nós temos que pensar a conclusão aqui. Se Cristo expiou o pecado de todos sem exceção, ou todos são salvos, ou a expiação fracassou em seu propósito, ou o que nós afirmamos ele não tornou possível a salvação de todos. Ele de fato redimiu um povo, de fato, aqueles que são dele. Tá? O que isso nos traz? Conforto, segurança e gratidão. Essa doutrina é fonte de conforto, de segurança, de gratidão. Se você é crente, isso significa que seus pecados foram removidos. Glória a Deus por isso. Seus pecados não te condenam, porque Cristo os removeu. Não tem condenação, você tem paz com Deus, você foi reconciliado. Isso é expiação. Nada te condena. Tá? Isso nos garante salvação, nos traz conforto em batalhas contra o pecado. O que mais que a gente pode aplicar? Evangelização. Essa doutrina deve nos impelir a evangelizar. Porque a gente vai achar aqueles, ao falar de Jesus, aqueles por quem Jesus morreu serão encontrados. E eles serão salvos. Salvos da condenação. Tá? Cuidado com os termos na evangelização, né? A gente já teve uma aula sobre evangelização. Foi para você, há uma verdade nisso, mas nós não sabemos. Se você olhar os textos, as pregações evangelísticas, é Pedro ou Paulo falando, Jesus fez isso, creio e se arrependam. Creio e se arrependam. A obra foi essa, creio e se arrependam. Então cuidado só com a evangelização, alguns termos. Você é escolhido de Deus. Né? Cuidado com isso. A gente não sabe. Né? Como é seu nome? Fábio Jesus. Olha aí, até no nome já Fábio Cruz, tá vendo? Até na cruz tem. Calma, gente. Né? Creia e se arrependa. É esse chamado. Santidade, olha aí, Adilson. Santidade. Por que essa doutrina nos traz a santidade? Porque a morte de Cristo expiatória dá ao seu povo a capacidade e a certeza de que os que fazem parte desse povo, os que tiveram seus pecados expiados, são chamados a viver em santidade. São chamados, tá? Olha só. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. A cruz, como é que se conecta a cruz com a sua santidade pessoal? Na cruz, Jesus foi crucificado, você foi com ele, o seu velho homem, para que você não sirva o pecado.
Então, se ele expiou os seus pecados, você é chamado a viver como um novo homem. Olha só, porque o que morreu está justificado do pecado. Assim também vós, considerai-vos mortos. A morte expiatória nos chama a nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Essa doutrina nos chama à santidade. Nós morremos com Ele lá. Ele nos purificou. Então isso é importante, olha só mais um texto. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Façam morrer então a natureza. A morte de Cristo conecta com a nossa vida de morte para o pecado. Se você diz que Ele morreu por mim, então você morreu para o pecado. Haja assim, como um morto para o pecado. Santidade. Fala, Leandro. Então, aí que eu ouvi, foi condenado. Na lá na prisão, ele leu a Bíblia, e ali ele chorou muito, e houve uma visita dos irmãos para ele também, e ele se converteu. Só que durante o culto ali, ninguém convidou o homem para ir na casa dele, porque ele já era envolvido, né? E ninguém considerou ele assim. Aí o meu marido falou para ele: você vai lá na minha casa comer? Não. Aí levou ele lá para minha casa, e o filho dele, né? Aí ele falou assim: ninguém acredita em mim, ninguém acredita que eu aceitei Jesus. Aí o outro irmão falou assim: mas também matou, fez isso, fez aquilo, né? Agora quer falar que aceitou Jesus, ninguém acredita mesmo. E ficou assim, o homem jogado. Pena, né? Porque precisa ler a conversão de Paulo, né? Quem era Paulo, né? Pena, uma pena. Mas espero que tenha se resolvido lá e melhorado essa atitude para com o rosto cristão, graças a Deus. Olha só, mais um pouquinho, ó. Gálatas 1. Ele nos se entregou para nos desarraigar. Então, se você vive arraigado com o pecado, está estranha essa entrega de Jesus pela tua vida e você é arraigado, não é? Ele morreu para isso. Olha só, já lemos, né? Um povo zeloso para purificar. Então a expiação tem tudo a ver com a tua vida de santidade. E aqui duas frases finais para terminar. A todos os que creem em Cristo, declaramos com as Escrituras que já estão salvos da ira de Deus. Já estão, da morte e do inferno. Sua salvação não é potencial, mas real. Não são salváveis, mas salvos. Quem foi alvo da expiação está salvo. E Spurgeon, afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que, mediante a morte de Cristo, não somente podem ser salvas, mas são salvas. Têm de ser salvas. E não existe a possibilidade de, por meio de qualquer casualidade, elas serem outra coisa, exceto pessoas salvas. Então, Cristo expiou o pecado daqueles que são salvos, que serão salvos, e não pode ser ou não, possivelmente serão. Sim. Em um ofício fúnebre, tem muitas pessoas, como você disse aí, que você é um escolhido. Ou então, aí, lá, não tenho visto mais, não tenho ouvido falar assim, mas falar, esse aí era um escolhido. Não, na verdade, eu não sei qual é o respaldo que tem, porque na igreja tem salvo e não salvo. Então. E quando ele morre, na verdade, ele não devia estar falando para o defunto lá. Ele devia estar falando para as pessoas família, que ficaram. é isso. Mudaram muito, mas antigamente falava, eis aí um cristão verdadeiro. Olha, se foi um membro de igreja que visivelmente era... que tem evidências. Que tem evidências, nós podemos dizer. Sim. Podemos dizer, devemos estar com o Senhor agora. Está infinitamente melhor, está com o Senhor. Agora, você é convidado para falar em um sepultamento de alguém que você não conhece, fale com a família, que o Senhor console o coração de vocês. Eu ouvi um pastor uma vez, começo de ministério, ele era pastor auxiliar, aí ligaram para o pastor, o titular falou, morreu fulano, é amigo da amiga de não sei o que, e querem um pastor lá, não conhecia, não era da igreja. Aí o pastor titular não pôde ir, ligou para o auxiliar, vai lá fazer esse... Não pode não diz.
Não, pois é, não sei. Vai lá pra mim que eu não posso. Aí foi o auxiliar. Aí fez lá, era um jovem e tal, acidente de moto lá. Fez o sepultamento, falou umas palavras lá, aí voltou. O pastor falou com ele, e aí, como é que foi? Ele falou, eu mandei alguém pro céu. Não sei se está lá, mas eu mandei. Porque a mãe veio falar, pastor, ele está no céu. Tá, para consolar. Eu mandei alguém pro céu, não sei se ele está. Então assim, tem esses cuidados que a gente tem que ter, olha. Nós não sabemos, né? Gente, fala. Eu queria pedir a palavra antes, mas eu acabei esquecendo. Então, essa questão da expiação limitada, eu vejo que tem uma lógica, porque assim, a gente pensa assim, a morte de Jesus foi substitutiva. Isso, certo? ótimo. Por exemplo assim, aqueles por quem ele morreu são suas ovelhas, Jesus foi punido por eles há 2000 anos atrás, para eles não serem punidos no final. Exato. Então, se ele morre por todo mundo, por que esses que não são salvos serão punidos? Tem uma dupla punição. Então, eu falei isso na aula passada. Né? Terá uma dupla punição. Isso nós não temos respaldo para uma dupla punição. Jesus pagou por ele e não tem que pagar de novo. Então, o fracasso é da expiação de Jesus. A expiação é fracassada. E aí você bate no valor da expiação, na eficácia. O sangue não foi eficaz. Na verdade, o universalismo teria que tirar, rasgar muitos textos da Pois, Bíblia. Inclusive, o de João 17,12, que diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Então, onde é que está Judas? Agora. E a certeza bíblica que Judas está no inferno. É certeza bíblica. E os falsos profetas que O ele universalismo fala, cai por terra. que ele falou, os falsos profetas estão determinados para esse fim. Estão determinados. O engraçado também é assim, os mesmos que acreditam que ele morreu por todos, acreditam que quando ele voltar, aqueles que ficarem ainda terão a chance de se salvar, não negando a Jesus. Faz sentido? Se ele morreu por todos, como é que eu fico? São essas Ainda terão a chance questões, de se salvar também. essas questões que a gente tem que levar ao último estado para dizer, olha, percebe que não há coerência? É mais um exemplo. Sempre, sabe? Só para concluir, gente, ó, esse livro aqui tem mais de 400 anos. Por quem Cristo morreu? Aqui John Owen trabalha exatamente essa pergunta, é um livro que responde várias perguntas, trabalha vários textos, recomendo, é uma leitura fácil. São perguntinhas e respostas rápidas, tá? É fininho, recomendo esse texto. Esse aqui é um calhamaço, do céu Cristo veio para buscá-la. Aqui é a defesa da expiação limitada, de forma muito densa, tá? Esse livro para em pé. E aqui o do Paulo Andrada, Calvinismo, que vai tratar dos 5 pontos. Ok? Semana que vem, então, graça irresistível. Tá bom? Deus abençoe, pastor Orlando.